Saudação de paz, queridos amados irmãos, eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar do outro lado da sua telinha, principalmente para podermos crescermos na graça e no conhecimento. Estamos dando início a uma nova jornada aqui no canal, onde iremos aproveitar essa plataforma para poder falarmos do assunto relacionado às revistas da Escola Dominical. E no vídeo de hoje vamos estar tratando sobre a revista da Escola Dominical da editora CPAD. E essa revista já está no seu 4º trimestre e a sua 2ª lição. O título da lição de hoje é O Nascimento de um Líder Profético em Israel. E a revista que a CPAD está usando para esse 4º trimestre é essa que você está vendo aqui agora. Então não perca tempo, adquire a sua se você ainda não adquiriu, e se você já adquiriu, não se esqueça de pagar a sua revista, porque o seu professor precisa prestar conta aí na igreja. Eu espero em Cristo poder acrescentar com esse subsídio a você, professor da Escola Bíblica Dominical, e também você, aluno que é amante da Palavra do Senhor. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos número 20. E a leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 a 28. Você não pode se esquecer que essa lição, que será dada no dia 13 do mês de outubro, ela tem 3 objetivos específicos, a saber, elucidar o ambiente familiar de Samuel, esclarecer que Samuel foi o fruto de oração e expor a dedicação de Samuel. Um recado para o professor: se esforce ao máximo para não fugir do assunto da lição, evitando conversas desnecessárias e tentar focar para trazer esses 3 objetivos específicos em classe. A introdução do comentário da revista diz que o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo de número 11, nos ensina que mesmo antes de Samuel nascer, a sua mãe já havia consagrado a sua vida ao Senhor. E por isso que nesta 2ª lição, veremos que Samuel tinha tudo a seu favor para ser o homem que foi em seu tempo, e que vale a pena criar nossos filhos no temor do Senhor. E só para reforço, principalmente para os alunos iniciantes que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, um subsídio da Escola Dominical, e até mesmo alguns professores que não tenham algum conhecimento, toda a lição da revista tem 3 tópicos, e cada tópico tem os seus subtópicos, como você pode perceber aqui do lado da tela. Então vamos para o primeiro tópico desta lição, que é o ambiente familiar de Samuel. Este tópico da revista nos revela que a família de Samuel não era uma família perfeita, porém isso não serviu como impedimento para que sua família criasse o menino Samuel nos caminhos do Senhor. Primeiro subtópico diz: o nascimento de Samuel. Toda a lição está baseada na narrativa do capítulo de número 1 do primeiro livro de Samuel, onde aprendemos que o lar onde Samuel nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado também tinham os mesmos problemas que há em nossos dias, como rivalidade entre irmãos, maus tratos, oposição entre pais e filhos e alguns casos de poligamia que iremos falar no segundo subtópico. Porém, não podemos deixar de aplicar dizendo que este ambiente de imperfeição da casa de Samuel nos revela que isso não era um impedimento para que Deus escolhesse alguém a quem ele poderia usar futuramente. A crise familiar não era um problema para Deus. Ainda no primeiro subtópico, percebemos que no capítulo 1, versículo de número 1, vai nos informar o nome do pai desse futuro juiz, sacerdote e profeta de Israel, que se chamava Eucana, o Efraimita. E este apelido Efraimita não significa que ele pertencia à tribo de Efraim, mas que ele morava nas terras de Efraim, como vemos em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, onde o texto nos revela que Elias era chamado de Tisbita, porém era morador da terra de Gileade. Só que Eucana, sendo morador de Efraim, ele pertencia à tribo dos coatitas, sendo descendente direto da linhagem de Levi, por isso ele exercia a vocação sacerdotal, como vemos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6,
versículo 22 a 28. E nas terras de Efraim, Eucana morava nas regiões montanhosas de Ramataim, terra essa que foi dada por Josué aos levitas coatitas na repartição de terra, como nós podemos ver no livro de Josué, capítulo 21, versículo 20 e 21, e 1 Crônicas, capítulo 6, versículo de número 22. Querido professor, vale a pena você reforçar em sua aula que este nome, Ramataim, aparece somente nesse versículo de número 1 do capítulo de número 1 do primeiro livro de Samuel. Porém, ela irá aparecer em outros textos, ainda no livro de Samuel, com um outro nome, a saber, Ramá, que significa elevação. E você pode comprovar isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo de número 11, capítulo 7, versículo 17, capítulo 19, versículo 8 e o capítulo 25, versículo de número 1. E não se esqueça de informar que a montanha de Ramataim está localizada a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, que também é chamada de Ramá de Benjamim, no livro de Josué, capítulo 18, versículo de número 25. O segundo subtópico diz, a bigamia presente. E aí a gente precisa informar alguns tipos de relações que existiam na Bíblia e também que existe fora da Bíblia, como a monogamia, a união entre um homem e uma mulher. Como também existe a bigamia, união entre um homem e duas mulheres, ou uma mulher com dois homens. Existe também a poligamia, que aparece muito na Bíblia Sagrada, que é a união de um homem com mais de 3 mulheres. E também tem a poliandria, união de uma mulher com mais de 3 homens. E nós também conhecemos no nosso dia de hoje a famosa turma do LGBTQ, né? Mas isso fica para uma próxima aula. O texto da lição está relacionado à bigamia. E na casa de Eucana havia essa prática de bigamia, tendo ele 2 esposas, que nós conhecemos pelo nome como Ana e Penina. Porém, a revista nos informa que esta prática feria os princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus, pois este nunca foi o plano dado por Deus às famílias na terra, estabelecido por ele desde o princípio no Éden, como vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, em Mateus capítulo 19 e versículos de número 5 e 6. Certamente você ouviu dizer em alguma pregação, em algum estudo bíblico, que esta prática de bigamia acontecia por causa de um código chamado Código de Hammurabi, aonde vai informar, segundo alguns pregadores, que essa prática de bigamia só acontecia em um caso onde o homem e a mulher não conseguiam gerar filhos. Só que não se pode esquecer que essa prática ela era tolerada pela lei de Moisés também, como vemos em Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 a 17. E vale a pena você fazer esta leitura bíblica junto com seus alunos. Porém, não podemos esquecer um detalhe. Ser tolerado não significa ser aprovado, pois esta prática, como já foi falado, foge do modelo bíblico dado por Deus ao homem desde o Éden, pois esta prática gera consequências gravíssimas aos homens e à sua família, como vemos na vida de alguns homens da Bíblia, que até são chamados de heróis da fé, como Abraão, Jacó, Gideão e muitos outros. E por isso entra a aplicação neste momento, aonde você, querido professor, vai dizer ao seu aluno que para se ter um relacionamento abençoado, uma família debaixo da bênção de Deus, precisamos estar na vontade de Deus e pedir a Ele sabedoria para solucionar os problemas familiares, as famosas DR, as discussões de relacionamento, como bem ensina a Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 5, onde Tiago nos diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Entenda, Deus não tem medida para te dar sabedoria, principalmente em seu relacionamento familiar. Terceiro subtópico, uma família piedosa. Apesar da família de Eucana ter seus problemas, o texto nos revela o lado piedoso dessa família. O capítulo de número 1 de Samuel
vai nos revelar essa piedade dessa família. E a palavra piedade vem do grego eusébia, que significa respeito, temor, fidelidade a Deus. Eucana, além de levar suas ofertas e sacrifícios, também dava a porção das suas esposas, tanto de Ana como Penina. Bem, na verdade, Ana recebia até uma porção dobrada para oferecer a Deus no altar. E o versículo de número 3 vai nos mostrar a piedade dessa família. Alguns informar dizendo que de ano em ano, ou dependendo da tradução, todos os anos, subiam para adorar a Deus em Siló. Uma cidade que está entre Betel e Siquém, local onde se encontra o santuário do Senhor, também chamado de tabernáculo ou tenda do encontro, como podemos ver em Josué capítulo 18, versículo de número 1 e Juízes capítulo 21, versículo de número 19. Querido professor, esta é uma boa oportunidade para você também explicar um pouquinho melhor esse versículo de número 3. Apesar dele nos informar que de ano em ano, ou todo ano, eles subiam até Siló para adorar a Deus, entregar o seu sacrifício, porém não era uma vez ao ano, pois Deus havia ordenado a todos os homens aparecer diante dele pelo menos 3 vezes ao ano. Pelo menos não. De fato, tinha que ir 3 vezes ao ano, mas havia algumas outras festas. Mas essas 3 eram as festas que Deus ordenara, como a gente vê em Êxodo capítulo 23, versículo 14 e 19, Êxodo capítulo 34, versículo 23 e Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 e 17. São 3 festas anuais estabelecidas por Deus, como a Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecoste. Possivelmente, o texto está revelando que a festa que Eucana está indo juntamente com sua família é a festa do tabernáculo, também conhecido como festa da cabana. E agora você pode aplicar dizendo que não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, não importa o tamanho da crise familiar que você tem, isso não serve como impedimento de você ir à casa do Senhor para adorá-lo. Não, isto não é impedimento. Pois, como diz Romanos, capítulo de número 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ainda que você não esteja entendendo essa crise familiar, Paulo vai nos informar, Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Está na hora de você ir Está na hora de você buscar diante de Deus qual é o propósito para essa crise, para esse problema que você está enfrentando. Certamente, ele servirá para unir mais a sua família, para ver mais comunicação e certamente também para ver mais busca diante de Deus com toda a família. Entramos no nosso segundo tópico, que diz Samuel, fruto de oração. A confiança que temos diante de Deus. E esse tópico vai nos ensinar a confiança que devemos ter em Deus mediante os nossos problemas. Primeiro subtópico diz a humildade de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7, vemos que Penina fazia de tudo para que Ana se irritasse e que perdesse o controle emocional sempre que subia à casa do Senhor no momento da adoração. Versículo de número 6 diz, e a sua rival excessivamente provocava para irritar. Agora você separa essas palavras e você vai perceber o tamanho do nível da provocação de Penina para irritar e tirar o controle emocional de Ana. A palavra provocar significa desafiar, insultar, excessivamente, exageradamente, irritar, importunar. Ou seja, Penina importunava, insultando, desafiando de uma maneira exagerada a vida de Ana. E é justamente isso que a lição está ensinando, que uma mulher temente a Deus, ela busca no Senhor sabedoria para proceder com prudência, pois assim deve se comportar alguém que teme ao Senhor, que certamente será louvada, como diz Provérbios 31,
versículo de número 30. Querido professor, vale a pena destacar que na oração de Ana, ela invoca o nome do Senhor dos Exércitos. E esta foi a primeira vez que Deus é designado com esse título, que no hebraico está Jeová Tsabaoth ou Adonai Tsabaoth, que significa Senhor de legiões ou Senhor dos exércitos. E esse exército aqui está relacionado a 3 tipos de exército. Primeiro, o exército humano, Êxodo capítulo 7, versículo 4, e Salmo de número 49, versículo 9. O segundo, exército de corpos celestiais, como o Sol, a Lua, as estrelas. Só você ver. Gênesis capítulo 2, versículo 1, Deuteronômio capítulo 4, versículo 19 e Isaías capítulo 40, versículo 26. E terceiro, exército de criaturas celestiais, como os anjos. É só você verificar Josué capítulo 5, versículo 14, 1 Reis capítulo 22 e 14 e Salmo de número 148, versículo de número 2. E isto nos dá uma excelente aplicação, pois as nossas lutas são guerras que o Senhor dos Exércitos pelejará por nós ao convocar o seu santo nome em oração, sem que tenhamos que perder o controle nas horas da provocação, como vemos lá em Êxodo capítulo 14 e também em 2 Crônicas capítulo de número 20. Entramos agora no segundo subtópico, que diz Ana e sua amargura de alma. Mesmo possuindo uma vida de oração, toda a situação que Ana vivia gerava em sua alma uma grande amargura. Isto nos ensina que pode acontecer com qualquer cristão piedoso, como vemos em Salmos número 43, versículo de número 5, aonde o salmista clama dizendo: ó, por que está abatida a minha alma? Ó, por que se turba dentro de mim? Como vemos através da própria palavra de Cristo, em João capítulo 16, versículo 33, que diz que no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. E como também o homem sábio diz em Eclesiastes, tanto o ímpio como o justo passa pelas mesmas provações. Ou seja, mesmo tendo a nossa vida voltada em oração, com intimidade, busca diante do altar do Senhor, não estaremos livres de momentos de amargura em nossas almas. E vale ressaltar, querido professor, que esta palavra amargura é a mesma que aparece em Êxodo capítulo de número 15, versículo 23, quando o povo estava diante das águas amargas no deserto de Mara. E também em Rute capítulo 1, versículo de número 20, quando Noemi ela chora pela perda dos filhos e do marido, e ela se despede da sua nora, e ela pede para mudar o seu nome para Mara. Já no caso de Ana, pode ser entendido como desapontamento, frustração, por se sentir amaldiçoada, já que uma mulher que não conseguia gerar filhos, principalmente homem, ela se sentia estar debaixo de uma maldição. E como podemos perceber, a sua forma de orar fez com que ela fosse julgada pelo sumo sacerdote Eli. Lhe chamou de embriagada, o que dá a entender que naqueles dias não era incomum as pessoas entrarem embriagadas no santuário. Evidencia que a crise religiosa e moral daquela época de Samuel estava cada vez pior. Porém, Ana explicou a sua dor com reverência, de modo que o sumo sacerdote lhe respondeu com uma bênção profética, como vemos em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. E ele diz: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E isso transmite uma grande lição, que as nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas perante o Senhor, crendo que iremos louvar o seu santo nome, como vemos em Salmo 43, verso 5, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7. Entramos então no terceiro subtópico desse segundo tópico, que diz o pedido de Ana. Em sua oração, Ana faz um voto mencionando 2 promessas. Vejamos, a primeira promessa que está no pedido de Ana é que, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como sacerdote para sempre. Isto significa, desde a sua infância à sua morte, como vemos em 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 22.
Porém, vale ressaltar na sua aula, professor, que o ministério sacerdotal só podia ser exercido a partir dos 30 anos de idade até os 50, como vemos em Números capítulo 4, versículo 3, sendo que aos 25 anos de idade ele deveria começar no meio da turma sacerdotal, como está lá em Números capítulo 8, versículos número 24. Seria como se fosse um estágio sacerdotal. Porém, Ana está fazendo uma promessa em sua oração, dizendo que o filho dela, desde a infância, já estaria exercendo o ministério sacerdotal. Segundo a promessa que Ana faz em sua oração, é que ela faz um voto como uma promessa, dizendo que o menino seria nazireu de Deus, como está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. E aí vale você, querido professor, frisar, deixar bem esclarecido para a turma que existia nos tempos bíblicos 3 tipos de nazireu. O primeiro era aquele que separava sua vida consagrando em um período específico para Deus, como vemos em Números capítulo 6, versículo 2 a 5. O segundo era aquele que era castrado, e na maioria desses eram os escravos. E o terceiro, o que não podia ou não queria casar, como no caso de Jeremias e Jesus. A aplicação dessa lição é que Deus ouve e responde às nossas orações, guerreando as nossas batalhas e nos dando paz. E chegamos no nosso último tópico, que diz a dedicação de Samuel. Agora, nesse tópico, vamos perceber que desde o nascimento de Samuel, Ana, além de receber resposta de oração, ela cumpre o seu voto e entrega totalmente o menino nas mãos e no cuidado do sacerdote Eli. E aí entramos no nosso primeiro subtópico, no nosso primeiro e último subtópico, que diz o nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passando algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e pôs o nome de Samuel, que significa ouvido de Deus. Ou seja, o nome do menino, para quem falava, para quem ouvia isso aqui, resposta de oração. Ela gritava, Samuel, e automaticamente dizia, resposta de oração. E aí no verso 19, nós lemos que o Senhor lembrou-se de Ana e por isso ela concebeu. Vale ressaltar aqui que lembrar nesse texto é muito mais do que ter em mente que Ana existia, mas sim passar a agir em favor dela. Segundo o subtópico, o cumprimento do voto. E para você entender um pouquinho melhor esse cumprimento do voto de Ana, basta você ler o regulamento de votos feito por mulheres, que está lá no livro de Números, capítulo de número 30. E aí, a partir do versículo 21 do primeiro livro de Samuel, do capítulo 1, nós vamos notar que Eucana subia à casa de Deus com a mesma intensidade que subiu no versículo de número 3. Ou seja, ele não tinha o filho Samuel, subia ao templo para adorar. Agora, com o menino Samuel em casa, o fruto do seu amor, ele continua subindo à casa de Deus, levando seus dízimos e ofertas e suas primícias e sacrifícios, como era ordenado ao Senhor para que todo sacerdote fizesse, como nós podemos ver em Números capítulo 18, versículo 26, e Neemias capítulo 10, versículo de número 38. E o texto do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, a saber, os versículos 21 e 22, nos revela que Ana só foi com Eucana ao santuário após Samuel desmamar. Isto aproximadamente 3 anos mais tarde, pois no Oriente o costume era amamentar os filhos durante 3 anos ou mais, como podemos ler lá no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 27. Bom, e para isso você vai precisar da Bíblia Católica, né? Mas serve como uma fonte de informação, pois é um livro apócrifo. Mas o que vale você frisar, querido professor, é que somente no 3º ano que Ana sobe a Siló para cumprir o seu voto com toda a sua família, levando consigo as suas ofertas. Só você vê o versículo de número 4. E a aplicação desse subtópico é que possamos fazer como a família de Eucana, que continuou adorando a Deus após receber uma grande conquista e cumprindo os seus votos, como está escrito lá em Eclesiastes,
capítulo 5, versículo 4, a parte A. Quando a Deus fizeres um voto, não tarde em pagá-lo. E chegamos no nosso terceiro e último subtópico, que diz: dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante ele orando ao Senhor. Ou seja, quando Ana foi a Eli, ela pôde testemunhar o poder da oração, como diz Tiago, capítulo 1, versículo de número 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela entrega Samuel a Eli para o serviço do templo, devolvendo-o para Deus. E aqui entra uma pequena observação. Ela não abandona o menino, pois ela manifesta todo o seu cuidado materno todas as vezes que subia ao templo, levando para o filho uma veste sacerdotal nova, como você pode ver em 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. E vale a pena frisar que Ana, no versículo 24, leva Samuel para entregar a Eli junto com suas ofertas. E no meio das suas ofertas havia um cabrito de 3 anos. No mesmo período que ela amamentou, cuidou de Samuel em sua casa, ela também preparou e cuidou a sua oferta. E por isso aplicamos em nossa vida, querido professor, você vai aplicar. E por isso, querido professor, você vai aplicar na vida dos seus alunos que possamos entregar a Deus os nossos problemas, crendo no seu cuidado, demonstrando aos nossos filhos e família que a oração tem poder e que confiar em Deus é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, assim como Ana fez. Em vez de arrumar um problema com Penina, em vez de arrumar um problema com o marido, não. Ela foi à casa de Deus, crendo que naquele lugar Deus habita e que Deus também responde. E que possamos profetizar sobre os nossos filhos aquilo que desejamos que eles serão no futuro. Assim como Ana, que sonhava ver o menino como um grande sumo sacerdote. E por isso ela costurava, fazia uma veste sacerdotal para que o menino usasse ainda criança. Lembrando que o ministério sacerdotal só seria exercido quando completasse 30. Mas como ela profetizou tanto na vida do menino, Deus o chamou ainda na sua adolescência. Vale a pena você frisar Salmo de número 127, verso de número 4. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Pois é o guerreiro que determina, que dá o alvo para a flecha. É justamente isso que o salmista está dizendo. Meu filho será aquilo que eu determinar para ele, pois eu tenho a flecha, eu dou a direção, eu dou o alvo, que assim você possa fazer com seus filhos. Eu espero muito em Cristo que eu tenha conseguido agregar e acrescentar algum conhecimento com este vídeo. E espero que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos no WhatsApp agora, para que eles também possam receber aí essas informações, esse subsídio da escola dominical, da revista da CPAD, que é o 4º trimestre e a 2ª lição. E ficam todos na paz de Cristo Jesus.